a quem nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou-lhe que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. E então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha ardente de fogo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando esses homens, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça tinha sido queimado. Nem as suas capas se mudaram. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que servissem e adorassem alguns deuses, senão o seu Deus. Só essa parte. Gente, o texto é comprido, mas foi de suma importância eu ler esse texto para vocês. Primeiramente, eu quero criar um cenário agora na mente de vocês, criar uma tela na mente de vocês agora com essa mensagem. Eu gostaria, é muito legal quando nós vamos para Israel, e agora nós estamos com 2 grupos para Israel em agosto e outubro. É legal quando nós vamos lá, que a nossa visão territorial, a nossa mentalidade territorial é ampliada. Quando você vai no Vale de Elá, e você vê o Vale de Elá, a montanha de um lado e outra montanha de outro, e você lê no texto dizendo que o acampamento dos filisteus estava num monte e do de Israel estava no outro, a sua visão muda. Eu estava cantando uma canção aqui outro dia, uma canção: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. O Jorge Lucas falou assim: pai, agora quando canta essa música, a minha visão é outra, porque eu lembro dos montes que estão em volta de Jerusalém, e assim, a nossa visão territorial é muito interessante. Então, embora vocês não pisaram lá, mas vão pisar, amém, irmãos? Eu quero criar na mente de vocês agora uma ideia para vocês visualizarem, enquanto eu estiver falando, visualizar o que aconteceu. Imagina que Nabucodonosor, ele era um imperador. Quem que é o imperador? Ele tem vários países subjugados a ele, debaixo da sua ordenança. Existiram poucos impérios. Houve o Império Persa, o Império de Nabucodonosor, que é o da Babilônia, o Império Romano. Dom Pedro I, brasileiro, ele gostava, o português que se desvencilhou do seu pai, que é o Dom Pedro IV lá em Portugal, e se tornou o Dom Pedro I aqui no Brasil, ele gostava de ser chamado de imperador. Só que ele não era um imperador, ele era só um rei. O imperador é o que impera. Se ele fosse dono de todo mundo, ou então uma grande parte, ele seria um imperador. Mas ele gostava de ser chamado assim, de imperador. Nabucodonosor era um imperador. Então ele arrastava as nações e trazia o melhor de cada uma das suas nações, escravos, e levava para a Babilônia. Eu já preguei sobre isso aqui também, quando eu falei sobre os dons espirituais.
ele trouxe Mesaque, Sadraque, Abednego, os sábios. Depois ele veio na segunda viagem que ele foi a Jerusalém. Primeira viagem ele levou os sábios. Por que ele levou os sábios? Porque Nabucodonosor é estrategista, ele gostava de usar a sabedoria do povo para melhorar o país dele. Entenda, o inimigo, a primeira coisa que o inimigo quer de você, ele não quer a sua saúde, ele não quer a sua família, ele não quer nada, ele quer a tua sabedoria. Deus te dá um dom da sabedoria, você vai para o mundo, ele quer usar a sabedoria no mundo. O mesmo cara que Deus deu a sabedoria para construir algo, para salvar a vida, quando ele está no mundo, o inimigo usa a sabedoria dele para construir uma arma. Quem entende? O inimigo quer a sabedoria, ele quer muito mais a sabedoria do que uma força braçal. Ele quer escravizar a sua mente. O segundo grupo que Nabucodonosor enviou para Jerusalém, para trazer escravo, foram 3 viagens. O segundo grupo foram os comerciantes. Então, na primeira viagem, trouxe Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os homens sábios. No segundo, ele trouxe aquelas pessoas que tinham habilidade de comércio. Porque o inimigo ele quer escravizar todas as áreas da nossa vida, né? Então, trouxe pessoas habilidosas de comércio, pessoas que comercializavam tapetes, especiarias e tudo mais. Depois, em terceiro, trouxeram pessoas que tinham condições de trabalhar, braçal, pessoas com saúde, né? E aí, Nabuzaradã, que era o general de Nabucodonosor, quando ele entra lá, quem pode repetir esse nome? Brincadeira, repete, né? Não precisa não. Nabuzaradã vai lá e arrebenta com tudo. E aí, deixam somente idosos, muito idosos, que não ia ter serventia para eles nenhuma na Babilônia, e pessoas decrépitas. Quem? Pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, auditiva, pessoas que têm alguma paralisia, problema nas pernas, que também não serviria para eles. Eles deixaram lá na terra de Israel, em Jerusalém. Essas pessoas que ficaram lá, ainda assim estavam reconstruindo a cidade. Mesmo idosos e decrépitos estavam reconstruindo. Nabucodonosor ficou sabendo por que esse povo só ficou pessoas deficientes e idosos. Como que eles estão conseguindo? Não tem prosperidade, não tem comerciante, não tem ninguém sábio, nem um arquiteto. Como que eles estão conseguindo reconstruir a cidade? E aí disseram para ele o seguinte: o templo ainda está de pé. Enquanto o templo deles estiver de pé, a fé deles vai fazer eles se moverem para reconstruir a cidade. E foi a hora que Nabucodonosor, na sua 4ª viagem, não foi nem para buscar nada, ele só foi lá e mandou destruir o templo. Quem está entendendo? Então o inimigo ele tenta roubar a tua sabedoria, a tua habilidade, a tua força, e por último quer destruir a tua fé. Esse é um sincronismo de escravidão. Ele começa por uma área, quem está entendendo? E ele quer escravizar todas as outras áreas da sua vida. Mas Deus quer trazer libertação em todas as áreas, amém? Deus ele quer uma libertação completa. Jesus ele não quer ver um filho dele liberto de uma área e deficiente de uma outra área. Uma pessoa que foi liberta na área do casamento, mas é presa na área financeira e não pode levar a esposa para comer um lanche no shopping. Amém, irmã? Ah, não. Tá bom. Eu vou repetir. Deus pode ter restaurado o teu casamento. Você está feliz no seu casamento. Você quer dar um passeio no shopping para comer uma pizza, amém, irmã? Então Deus quer dar completo. Porque o marido que trata bem a esposa, ele merece ter dinheiro para dar o melhor para a esposa também. Amém? Sim ou não? É verdade. Aí, então Deus faz a obra completa. Aí Deus também quer que você seja curado. Quer dinheiro? Está com um casamento bom, está com dinheiro para comer uma pizza, mas está com dor no corpo. Quem gosta de ficar em algum lugar com dor? Quando a gente está com dor, a gente fica doido para chegar em casa logo e ficar quietinho, né? Então Deus também quer curar. Está vendo que a libertação vem chamando uma a outra? A gente vai clamando por libertação em várias áreas da nossa vida. E é isso que Deus vai fazer aqui, amém, irmãos? Olha para o teu irmão assim, com voz de profeta, vai falar assim, ó, você vai ser liberto em todas as áreas. Você não vai ter uma cadeia na sua vida. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Então Nabucodonosor teve uma brilhante ideia. Qual a brilhante ideia de Nabucodonosor? Tudo vale das pessoas que cercaram eles, os conselheiros do Senado. Nabucodonosor teve um sonho e Daniel interpretou o sonho dele. E o sonho de Nabucodonosor é que ele era uma estátua que tinha cabeça de ouro, que tinha peito de prata, de bronze, a perna era de ferro, o pé era de barro e metade de ferro, e caiu uma pedra e arrancava uma pedra do topo lascava uma pedra de uma montanha que caía sobre a estátua e derrubava a estátua. E se dividia em 4 reinos,
que o reino dele se dividiria em 4 reinos, né? E acaba acontecendo isso lá na frente com Alexandre o Grande, com os Seleucidas, com os persas, e vai acontecer isso lá na frente. Então Daniel, quando interpreta o sonho deles, ele, em vez de pedir perdão a Deus e se arrepender dos pecados, o que ele manda fazer? Ele manda fazer uma estátua de 30 metros de altura, mais alto praticamente do que o Cristo Redentor. Não sei a altura, mas eu acho que o Cristo Redentor tem quase uns 30 metros, deve ter. E toda de ouro, e manda adorar ele. É como se ele estivesse afrontando Deus, dizendo: calma aí, a minha estátua que eu vi no sonho, ele só tinha cabeça de ouro. E tinha o pé de barro. Eu não tenho fraqueza. O pé de barro é uma fraqueza, não é isso? Se ele tem humildade, ele falaria para Deus o seguinte: Senhor, me ajuda a melhorar, tira de mim uma fraqueza. Qual é a minha fraqueza? Talvez uma arrogância, uma vaidade. Porque tem vários textos na Bíblia que Deus chama Nabucodonosor de meu servo, gente. Mesmo não sendo judeu. É ou não é? Então Deus falar, é isso mesmo, arrogância. E aí Deus iria fortalecer aquela parte mais fraca do reino dele. Mas ele se revestiu de uma arrogância e aí mandou todo mundo adorar. Beleza. Então, dentro da Babilônia, tinha um espaço de quase 2 quilômetros, 3 quilômetros para a direita, para a esquerda, e ele mandou aplanar. Se você ler o texto, ele mandou aplanar o solo e fez calçada. Ele não fez só uma estátua, ele criou um ambiente, um largo bem grande, para todas as nações que eram escravas, porque Israel foi escravizada e levada para a Babilônia. Só que não era só Israel que estava lá, Israel não, Judá. Não era só Judá que estava lá, tinha outras nações que eram escravizadas que também eram levadas para lá. Todas as nações do mundo estavam ali. E quando aquela estátua estava ali, ele queria ter uma noção de onde ele estava, ele queria ter uma visão, uma panorâmica, de ver todas as nações ali em volta. E quando mandou ajoelhar, quando tocou a flauta, tocou o símbolo, os instrumentos, todas as nações, todas as pessoas do reino, todos se dobraram. E ficou só 3 pontinhos brancos assim em pé, irmão. Você fica imaginando, todo mundo se curvou, aquela visão. Não tinha uma casa, não tinha nada, não tinha ninguém escondido atrás de uma parede. Era um campo, um descampado aberto. E as nações todas, quando todo mundo se ajoelhou, ficou 3 em pé. Eu ouso dizer que até Daniel se curvou. Porque o único que foi lançado na fornalha foram os 3. E Daniel estava ali. Talvez Daniel, lá na outra segunda oportunidade que ele teve que mandaram ele ajoelhar, ele não ajoelhou, porque foi depois, eu não sei, ou foi antes, mas alguma coisa ele aprendeu. Alguma coisa eu tiro com isso. Ou Daniel não estava na reunião, mas o que ele não estaria fazendo ali? Um cara ocupado do reino. Ou ele se ajoelhou. Então você tira suas conclusões, amém, irmão? O único os 3 que não se ajoelharam, tinha rabino lá? Tinha rabino. Esdras instituiu lá na Babilônia os centros de estudos, as sinagogas. Foi lá que Esdras colocou. Na Babilônia tinha sinagogas. Então tinha estudo bíblico judaico lá? Tinha, claro que tinha. Então, tinha rabino lá dentro da Babilônia? Sim ou não? Tinha. E todos se dobraram. Então, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobrou, irmãos, eu acredito, agora eu vou falar apóstolo Davi Mouto, amém? Ele não enfrentou uma oposição satânica, um principado somente de idolatria. Ele enfrentou também os religiosos. Porque se levanta 3 jovens ali e não se dobra, e tem um rabino com barbão desse tamanho que assim, ajoelhado, alguém vai dizer assim, olha lá um insolente, quer ser maior do que o rabino fulano de tal. Até o rabino se dobrou, ele não se dobrou. Aí existem várias teses para isso, né? Por exemplo, qual? Vamos supor que Sadraque, Mesaque e Abidnego tivesse jogado na fornalha e tivesse morrido. Poderia acontecer isso, sim ou não? Sim. Quantos cristãos não negam a Cristo e morrem? No tempo de Nero, tinha até tocha humana. Nero iluminava o jardim dele com pessoas. Lê a história. Com tochas humanas. Tacava fogo em pessoas para iluminar o jardim dele de noite. Eram cristãos.
E essas pessoas não negaram a Cristo, também não tiveram livramento. Por quê? Porque Deus não quis dar, porque Deus viu que a eternidade era melhor para eles, era mais interessante para eles. Deus está no controle da nossa vida, quem entende isso? Mas ambos confiaram no Senhor. Vamos supor que Mesaque, Sadraque e Abidnego estivessem na fornalha e não saíssem vivos. Qual seria o debate na sinagoga no próximo sábado? Rabino fulano de tal, o que você tem a dizer a respeito daqueles 3 jovens que esse final de semana foi jogado na fornalha pelo rei Nabucodonosor? O rabino que se dobrou diria: o problema desses jovens é que eles querem ser mais importantes que todo mundo. O problema desses jovens é que eles não buscam a sabedoria. Quando eu dobrei meu joelho ali, eu não dobrei meu coração, eu dobrei só meu joelho, irmão. A gente tem que sabedoria, eu tinha que preservar a minha vida. Esses jovens de hoje, eles querem ser mais que todo mundo e deu no que deu. Eles seriam criticados sim ou não? Teria um bombardeio de crítica. Enquanto eles estavam de pé ali já tinha gente de joelho falando: olha lá, vai morrer de bobeira, ó. Rabino fulano está ajoelhado, ciclano está ajoelhado, até Daniel, sei lá, está ajoelhado. Só eles, ó, quer parecer mais que todo mundo. Então a Bíblia diz que pegaram ele, irmãos, você ser crente nessa geração é andar na contramão de muita gente. Você não tem direito a ter sua opinião. Se tiver sua opinião, tu levanta aí a guerra que a Bruna Carla está sofrendo. Você ser crente nessa geração é você liberar uma palavra na direção de Deus e fazer a vontade do Senhor, que chove os pedregulhos. E sempre vai aparecer um crente mancomunado com o mundo, que ama mais o mundo do que a Deus, que vai dar falta de sabedoria, que não sei o que lá, aquilo outro, vai querer maquiar em vez de apoiar o crente. Sempre vai aparecer. Mas tem crente que toma uma cervejinha no dia do aniversário. Tem ou não tem? Mas não é crente. Tem crente que adultera uma notazinha? Tem ou não tem? Mas não é crente. Tem crente que só nega imposto? Mas não é crente. Segura aí, fecha aí, não deixa ninguém sair não. Tem crente que toma uma biritinha escondido? Não é crente. Aí esses vão defender. Você está entendendo? Esses vão defender. Vão defender. Mas aí está tranquilo. Vamos lá. Vamos continuar na palavra. Aqui. Sempre vai ter uma fornalha quando você se levantar na contramão do mundo. E eu vou te dizer novamente. Se tiver 1000 pessoas erradas e um certo, a quantidade de pessoas fazendo o errado não torna o errado certo. O errado vai continuar sendo o errado. Se não fosse assim, irmãos, a estrada para o céu não seria estreita, seria larga, para qualquer um de qualquer jeito. Jesus, ele pega a pessoa de qualquer jeito, transforma ela, e ela, para entrar no céu não é de qualquer jeito, ele aceita de qualquer jeito, mas ele transforma para entrar no céu não é de qualquer jeito não. Então, pode fazer o que quiser, pode tacar pedra nela, pode fazer o que quiser, só não vai entrar no céu, amado, acabou. Para entrar no céu tem um padrão, e o padrão é o de Deus, não é o do homem, acabou. Vai tacar fogo nos crentes de novo? Irmãos, os crentes tacaram fogo na Inquisição, tacaram fogo, assassinaram, jogaram para os leões. Volta a atacar os crentes na prisão de novo, volta a atacar fogo no crente de novo, mas a palavra não vai mudar. A palavra de Deus é inalterável, é imutável. Não vai mudar, entendeu? Acabou. E aí Jesus disse: não temam aqueles que te jogam na prisão, não temam aqueles que podem tirar a sua vida, mas temam aquele que pode lançar a tua alma no inferno, que é Deus. Acabou. Não tem que temer a homem. Amém, amado? Glória a Deus. Vamos continuar amando as pessoas. Vamos continuar respeitando as pessoas. Mas antes de eu querer respeitar as pessoas, eu tenho que respeitar a mim mesmo. Eu tenho valores, eu tenho princípios, eu não vou abrir mão deles para agradar você. Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não vou te amar deixando de me amar, lançando meus valores por terra. Amém? Glória a Deus. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles se dobraram, recebeu críticas. A pressão veio.
E aí pegaram, lançaram ele na fornalha. Mas quando ataram eles, fizeram o quê? Ataram eles. Vamos saber qual eram os adereços que eles estavam usando? Lançaram eles com chapéu. Eles estavam com o quê? Não é isso que acabamos de ler? Eles estavam com cobertura. Mesmo jogando eles ali, tinha alguém orando por eles. Chapéu fala de cobertura. Eles estavam com a sua capa. Lançaram ele. Capa está relacionada ao quê? A unção. Tá? Então não tiraram a unção dele para lançar ele na fornalha. E lançaram eles atados. E quando lançaram eles, a fornalha estava tão aquecida, mas tão aquecida, que os homens mais fortes da Babilônia, quando foram jogar ele, morreram. Antes de chegar na porta da fornalha, morreram. Imagina, o vapor da fornalha mataram. Ele escolheu a dedo os homens mais fortes da Babilônia para jogar ele lá. Ele sacrificou os homens mais fortes dele. Enquanto Mesaque, Sadraque e Abednego ficaram lá na fornalha em pé. E ele ficou impressionado porque tinha um quarto homem na fornalha, que esse era semelhante a um filho de Deus. Quem é que estava lá na fornalha? Jesus, antes do tempo, né? A gente fala isso da dispensação, né? Ele vindo antes do tempo. Jesus, o quarto homem da fornalha, está lá. Só que ele disse assim: não foram 3 homens que nós jogamos na fornalha? Porque eu vejo o quarto. E eles não estavam atados, por que eles estão andando? Olha para o teu irmão e diga assim, ó, você pode até estar atado, mas essa dificuldade que tu está enfrentando, se ela não te matar, você vai sair melhor dela. Eles entraram atados e saíram desatados. Quando um crente diz assim, ó, Deus vai te desatar, está querendo dizer o quê? Por que Deus desata crente? Porque tem áreas na vida do cristão, gente, que ainda precisa ser desatada. E existe áreas na nossa vida que Deus não desata, que Deus só desata através de uma luta ou dificuldade. A dificuldade que tu enfrenta hoje, irmãos, nunca te deixa permanecer igual ontem. Um homem que enfrenta uma dificuldade, uma mulher que enfrenta uma luta, uma dificuldade e permanece de pé, ele muda. Muda ou não muda? Suas amizades mudam, porque no tempo de dificuldade, quando tu passa pela dificuldade, as tuas amizades continuam sendo as mesmas? Quando tu passa uma luta muito grande, algumas amizades, ó, só fica alguns do teu lado. Deus não seleciona a sua amizade no tempo de luta? Você não se torna uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais experiente? Quando você investe mal numa área e quebra, você vai investir de novo, você adquire expertise. Você se torna uma pessoa, como disse Heráclito, o homem e o rio são iguais, porque amanhã nunca mais serão o mesmo. Você vai lá no rio, na água do rio, nunca mais a água vai ser a mesma. Assim é o homem, amanhã você é uma outra pessoa diferente. Deus está transformando a sua mente, te dando um novo entendimento. Você não comete mais o homem sábio, a mulher sábia. Não vai cometer mais os mesmos erros que paralisavam. Qual é o homem tolo que teve um quebra-pau com a esposa ontem por causa de um erro que quase levou a separação, que amanhã vai cometer o outro? Só o tolo. O sábio, ele, meu Deus do céu, eu nem menciono essa palavra mais aqui dentro de casa, é ou não é? Então, Deus desatou o ministério deles. Por quê? Enquanto a gente só está ouvindo falar de Mesaque, Sadraque e Abednego, porque ele passou pela fornalha. Porque Deus não disse, anda comigo que eu vou te livrar da fornalha. Mas ele disse, anda comigo que eu vou te livrar na fornalha. Daniel estava na Babilônia. Foi condecorado a primeira vez, foi condecorado a segunda vez. Mas quando ele se levantou com uma oração de propósito, ele foi perseguido. Em momento nenhum, ele sofreu pressão desde o início. Porque o mundo não ama a unção que está na tua vida. O mundo não ama, irmãos. O sistema maligno não ama o que Deus depositou na sua vida. Então você nunca vai ter uma vida confortável nesse mundo. Quem está entendendo? Até o arrebatamento da igreja, tem momentos que parece que está mais tranquilo, que a maré está mais mansa. Mas não baixe as guardas, porque não se distraia, o mundo não gosta de você.
Não gosta de você. Tem época que o negócio está mais agitado. Tem época que está mais tranquilo. Esse que é o problema do crente. Ele acha que está tranquilo demais. Está tranquilo demais, começa a jejuar e orar, porque está estranho. Amém? Quem está ligado? Então vamos lá. Então fica guardado. Até em tempo de paz tem que manter a guarda. Jejum e oração tem que continuar. Então Daniel, a Bíblia diz que ele ia até a sacada onde ele orar. Ele tinha a visão da direção de Jerusalém. Embora da Babilônia para Jerusalém, que hoje, a antiga Babilônia é o Iraque, gente. E Jerusalém é Canaã, hoje, né? Onde está no mesmo lugar, mesma geografia. Dá uma faixa de 1.200 a 1.300 quilômetros de distância, como daqui em Porto Seguro, na Bahia. Não tem como ele ver. Mas a Bíblia diz que ele orava todos os dias, 3 vezes por dia, orando e olhando em direção a Jerusalém. Por quê? Ele entendeu o seguinte: olha, eu sou patrão aqui na Babilônia. Eu sou prefeito sobre 40 províncias e o rei estava pensando em colocar Daniel sobre todas as províncias. Mesmo assim, ele não se distraiu na promessa maior, que era Jerusalém. Jerusalém estava debaixo de escombro. Jerusalém era uma cidade que estava queimada, com pedras queimadas. Quando Jeremias vai levantar 200 anos depois de Jerusalém, ele vai levantar com pedras queimadas, de quase 300 anos atrás. Não tinha um atrativo, mas ele estava lá, que era a promessa. Então, ele está olhando. Então, qual é o segredo, crente? Mesmo que Deus te prospere nessa terra, mesmo que Deus te dê muita prosperidade, mesmo que Deus te coloque em alto escalão do governo, sempre ora todos os dias para a maior promessa, que é a salvação eterna. Amém? Daniel estava no conforto, ele estava no palácio, mas ele sabia: Senhor, eu não vou me deixar iludir, tem uma casa boa aqui nessa terra, tem um carro bom, mas não vou me deixar iludir. O meu lugar não é aqui na Babilônia, o meu lugar é a eternidade. E orava todos os dias, 3 vezes. Os homens que estavam com inveja de Daniel, porque o rei Dário já era um rei idoso, que se foi levantado um rei já idoso, e ele tinha uma admiração muito grande por Daniel, pela sabedoria de Daniel, uma amizade muito grande com Daniel. Ele é pego numa cilada, né? Porque os caras os sátrapas, estavam trapaceando para querer derrubar Daniel, e eles fizeram assim: olha, eu estou sabendo que o rei vai tirar todas as províncias que estão no meu governo, no teu governo, e vai colocar tudo sob a jurisdição de Daniel. Então eles falaram: não, calma aí, então vamos derrubar esse Daniel. Então um deles disse o seguinte: como que derrubaremos ele? Ele é excelente, não faz nada de errado. Não, irmãos, olha só. Imagina o inimigo procurar a sua vida, reunir todos os espíritos lá do inferno e falar assim: vamos derrubar aquele crente. E aí um espírito olhar para o outro e falar assim: como que eu vou derrubar? Ele não faz nada de errado. Ele é excelente. Sabe por quê? Daniel tinha comunhão com Deus, oração, 3 vezes por dia. Qual é a tua ocupação mesmo, gente? Ah, eu sou muito ocupado, apóstolo, não tenho tempo de orar não. Ele era prefeito sobre 40 cidades e arrumava tempo para orar 3 vezes por dia. E você está dizendo que não tem tempo para orar? Você pode estar muito ocupado nessa terra, mas entenda, mantenha o foco naquilo que de fato é importante, que é a eternidade. Ninguém vai com a casa amarrada na perna, nem com o carro amarrado na perna não, irmão. Desfrute de tudo que Deus colocar aqui, mas olhe para a eternidade. Jesus pode voltar daqui 100 anos, ou ele pode voltar amanhã, mas eu ou você também, se ele não voltar, eu tenho a certeza, nós vamos até ele. Amém? Nos preparar. E aí, armaram em cima de Daniel, igual Mesaque, Sadraque e Abednego. Temos que orar a outros deuses. Daniel não orou. Aí o rei Dário falou: decreto, joga na cova de leões. Vocês sabem dessa história. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, a Bíblia diz que o rei Dário ficou compungido no seu espírito, porque viram que os caras tinham armado para cima de Daniel, e Daniel não ia deixar de adorar o rei de Israel para adorar outros deuses. Colocou aquela pressão em cima dele, e o decreto vai ter que ser jogado na cova dos leões. E quando foram lançar Daniel, o rei Dário chegou para Daniel e disse assim, antes de selar a porta da cova com a cera e o anel do dedo,
o anel do dedo, o anel do rei, todo anel do dedo, né? Pelo amor de Deus. E ao vivo ainda, não nem como editar. Quando selou, ele disse assim: Daniel, que o Deus que você serve continuamente possa te livrar e fechar a boca desse leão. Sabe o que o rei falou para Daniel? Vou repetir. O Deus, Daniel, que tu serve continuamente. O rei percebeu que Daniel tinha uma vida contínua de adoração a Deus. Irmão, sabe quando você vai ter um crescimento em todas as áreas? Quando as pessoas que convivem contigo veem que você adora a Deus continuamente, não somente numa campanha, mas continuamente. Você vem no culto de quarta, mas também vem no culto de domingo. Vem no tempo de chuva, pode cair tempestade, pode cair bola de neve. A gente expulsa o espírito da Frozen, o verão volta, o Olavo derrete, a gente está aqui no culto. Amém? Deu um friozinho, a gente falta culto, nada disso. Aleluia. Vamos lá, gente. Então, o rei saiu dali e passou a noite toda em claro, jejuando pela vida de Daniel. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vai colocar reis para jejuar pela sua vida. Quando tu ficar doente, o teu patrão que não é crente vai ficar assim: Senhor, em nome de Jesus, dá livramento para ele, que eu não vejo minha empresa sem esse homem. Minha empresa vai quebrar sem esse homem. Quem está entendendo? O teu patrão jejuando e orando para a sua vida. O cara virou crente. Está jejuando, virou crente, meu patrão. É mais ou menos assim. As pessoas importantes nessa terra, elas vão passar a noite em claro pela sua vida. É assim que Deus faz. Quando chegou no outro dia de manhã, ele chega na porta da cova e ele diz: Daniel, o Deus que você serve continuamente pode te livrar da boca do leão. Daniel dá um tempinho, né? Estou vendo a escritura que dá até um tempinho, né? Para criar um ambiente, né? Ele diz: vive, ó rei, Deus que eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Ele viu o anjo. E os anjos ficaram com a boca fechada. E Deus deu livramento. Aí pode vir um incrédulo e falar assim: ah, o leão estava de jejum. Me falaram que o leão estava de jejum. Falaram. Outra pessoa falou que os leões não comeram Daniel porque Daniel não comia carne, só comia alface, não tinha cheiro de carne. Eu já vi tanta coisa, amado, para as pessoas desmistificarem o poder de Deus, não é? Irmãos, o leão está com fome há 20 dias, 30 dias. Se tu jogar um alfafa lá com um sazão de carne, ele vai cair dentro. E aí pegaram os caras que acusaram Daniel, os três, e jogaram na cova. Falaram assim: agora vai vocês. Jogaram eles, a Bíblia diz que eles não caíram no chão. A Bíblia mente? Eles não caíram no chão, os leões comeram eles assim no alto, ó. Era uma cova de leões, não deixou nem cair no chão. É o Deus que dá livramento, amém? Glória a Deus. Agora vamos lá. 1 Crônicas 14, 8. Olha isso aqui como que é forte, gente, fica ligado. Eu não vou ler nem aqui no tablet, eu vou ler aqui. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus vieram em busca de Davi, o que ouvindo Davi logo saiu contra eles. Ouvindo os filisteus o quê? Que Davi foi ungido rei sobre todos Israel. Deixa eu explicar algo para vocês. Davi recebeu 5 unções. Eu não vou saber descrever as 5 agora, mas a primeira, todo mundo conhece, que ele recebeu no banquete na casa dele, quando o pai dele mandou chamar ele, que era tomando conta da ovelha. Samuel disse: manda chamar. E aí pastor Aline falou: Samuel, manda chamar Davi, está lá. Aí Samuel mandou chamar e ungiu Davi. Ungiu ali, na frente dos irmãos, garoto, voltou para a malhada, não é isso? Depois ele foi ungido rei em Hebrom, que ele foi, uma parte de Israel, ele era só rei, uma parte de Israel. A promessa na vida de Davi demorou 30 anos para se cumprir toda, até ele ser rei de todo Israel, quando ele foi ungido lá em Jerusalém, que recebeu a última unção. Eu quero falar dessa unção. Quando Davi recebeu a última unção, a primeira unção, Deus livrou ele da vergonha
dos irmãos, dos traumas familiares. Deus honrou, ele olhou para Golias e não viu Golias, ele viu a rejeição. Quem está entendendo? Porque o pai esqueceu dele no deserto, desprezava ele, até num banquete especial, onde o maior profeta da terra estava, não convidou ele para o banquete, o profeta teve que lembrar, não tem mais ninguém. Ele viu a rejeição do pai. Todos os irmãos dele, que eram mais velhos que ele, estavam servindo no exército de Israel, estavam ali sendo afrontados por aquele gigante. Então ele viu a afronta dos irmãos dele ali, ele viu a oportunidade de promoção, ele viu o casamento para ele, ele viu a família ser imposto, tanto que ele perguntou ao rei o que ia ganhar quem derrubasse aquele gigante. Então Davi viu grandes oportunidades ali naquele gigante. Ele não viu um gigante, ele só viu oportunidade. Se eu derrubar esse camarada, eu estou feito. Eu vou honrar a Deus, é que eu mais amo. Eu vou honrar os meus pais. Eu vou refazer valores familiares e várias estruturas. Então ele viu uma grande oportunidade. Então olha para o teu irmão e diga assim: essa luta que você está enfrentando não é uma luta, é uma oportunidade. Quando Davi é ungido a rei sobre todo Israel, talvez vocês não conheçam muito esse texto bíblico. Deixa eu explicar para vocês. Existiam 5 cidades da Filistia que era um país dividido em 5. Tinham 5 reis: Ecrom, Asdod, Gat, Asquelon. Meu Deus do céu, a outra? Asquelon, Asdod, Gat. Qual, pastor? Hã? Não, a Filistia estava dividida em 5 cidades, que eram 5 reis. Era Asdod, Asquelon, Gat, que era um que saiu da Lila, da outra cidade saiu Sansão, da outra cidade saiu cada inimigo de potencial de Israel. São até as 5 cidades que Josué não destruiu no início de capítulo 3 de Josué, porque já estava velho, e essas cidades ficaram para lá e surgiram esses gigantes. Ecrom, Asdod e Gaza. Pronto. Gaza, Asdod, Asquelon. Agora eu esqueci outras 2. Oi? Não. Hebron. Aí quando. Vamos pular para Hebron. Já falei as 5, está gravado lá. Quem está assistindo pode até voltar para a mensagem. Esses 5 reis eram inimigos. Vamos lá, o rei de Gaza, de Asdod, de Asquelon, de Gad e de Ecrom. Esses 5 reis, eles eram da filisteus, mas eles eram inimigos. Mas quando eles ficaram sabendo que Davi foi ungido rei sobre todo Israel, eles se uniram para ir contra Davi. Quem está entendendo? Significa que existem principados e existem espíritos que vão contra cada promessa na sua vida, na área financeira, um que trabalha contra a vida na sua área emocional, um que tenta atacar a tua saúde, um que tenta atacar a tua família, um que tenta atacar o teu ministério. Mas quando a promessa está para se cumprir por completo na sua vida, eles se reúnem para derrubar por completo. É por isso que muitos pastores, quando mais cresce, eles engordam. Pode reparar, vai diminuindo o jejum, porque vai ganhando confiança nele. Mas é sério, irmão. Eu sou a própria viva disso. Eu jejuava 5 vezes por semana. Quase comia menos, eu tinha que fazer jejum, Eu já diminui o jejum. Já para me cobrar para eu voltar a jejuar mais ainda. E aí, começa a vir uma distração. E a hora que está cumprindo todas as promessas na vida, é que aquele pastor cai. Porque vem um ataque sincronizado, e era para estar ligado igual desde o início, ou até mais. Porque quanto maior é a torre, maior a queda. Isso serve para mim e para você. Para nos mantermos em vigilância. Quem está entendendo? Agora olha só que tremendo, gente. Davi vai de encontro para eles. Quando ficou sabendo que eles estavam vindo, Davi foi de encontro a eles. Só que Davi perguntou a Deus, é isso que o texto vai dizendo depois. Devo eu ir de encontro a eles e lutar contra eles? E Deus disse, vai, porque eu vou te dar a vitória. É isso que diz o texto. E Davi foi, e venceu contra eles. Amém? A Bíblia diz que Davi voltou vitorioso. 2 semanas depois,
os filisteus vieram, Davi ficou sabendo, por informação, que os filisteus estavam se levantando para vir para a guerra de novo contra ele. Aí a Bíblia diz que Davi orou novamente: Senhor, devo eu ir contra eles? E aí, Deus deu uma estratégia para Davi, que está no texto. Eu vou passar o texto para vocês, para não ficar fora de contexto, tá? Para vocês entenderem. Se eu não me engano, é 1 Crônicas 14, 8, do 8 ao 7. Ou 2 Crônicas 32, do 1, perdão. 1 Crônicas 14, do 8 ao 17, conta essa história de Davi. E aí Davi, ele vai, antes ele diz assim: ei, Senhor, eu devo ir? E Deus diz: agora você vai até o vale, coloca o exército entre as amoreiras. Quando você vir o exército inimigo balançando a copa das amoreiras, saiba que eu entreguei o Senhor nas tuas mãos e pega eles por trás. Viu que Deus deu uma estratégia? Se Davi não busca o Senhor e diz: eu vou sair para a guerra, ele teria perdido a guerra. O que Davi nos ensina aqui? Por mais que Deus me deu capacidade para vencer uma guerra, eu tenho que buscar constantemente o Senhor, porque Deus tem diversas formas de me dar vitória. Ele não quer me dar uma vitória, Ele quer que eu esteja com Ele em cada vitória. Então Deus disse: vá e se acampe. Quando você vê olha como que Deus é detalhista. Quando você vê a copa das amoreiras balançarem, é ali que você vai sair e vai atacar eles por trás. Se ele fala: para que eu vou orar? Eu já orei ontem, já orei semana passada. Não tem que orar não, irmão, tem que agir. Aí ele vai e perde a guerra. Mas Senhor, por que o Senhor eu saí derrotado? Deus disse: porque tu não me buscou. Eu te busquei, o Senhor falou que é para enfrentar. Eu falei semana passada. A guerra de semana passada é uma, essa é outra. Mesmo que o inimigo pareça o mesmo, você tem que estar comigo o tempo todo, o dia inteiro. Tu não teve vitória porque eu te liberei uma palavra. Tu teve vitória porque eu te liberei a palavra e eu estava contigo a cada momento. É no negócio, é na família, é na casa, é no ministério. Deus quer estar conosco o tempo todo. Nós não somos fortes, irmão, nós somos fracos. Nós somos fortes quando estamos nos pés do Senhor Jesus. Constantemente. Se você sair dos pés do Senhor Jesus um instante, tu vai ver o que o diabo faz contigo. É aí que é o erro. Amém? Ministério de louvor, pode ir subindo. Esses são os espíritos de afronta. Os que afrontaram Daniel e tantos outros. E você? E você? Sabe, quando você se levanta em oração, eu gosto de dar um exemplo. Tem um outro texto aqui maravilhoso, mas eu tenho que terminar porque a gente tem que fazer o ato profético ainda em oração. Tem dois testemunhos. Isso aconteceu numa igreja lá no lote 15. De uma mulher que estava há muitos anos, ela era até da oração da igreja, orando pelo marido dela há anos. O marido dela era alcoólatra, e o marido dela não era liberto nunca. Chegou uma hora que foi dando um ranço, uma antipatia tão grande, porque o cara dava muito trabalho, urinava nas calças, tinha que buscar ele na rua. Houve um desgaste da parte dela, como ser humano, está entendendo? Mas aí o inimigo mudou a linguagem dela. Isso não pode acontecer, temos que perseverar sempre. E ela começou a brigar com ele: sou cachaceiro, não aguento mais, que não sei o quê. E 20 anos assim. Quando foi um dia, ela recebeu uma orientação do pastor a mudar isso. E aí quando foi um sábado à noite, o marido chegou, era quase 1h30 da manhã, muito bêbado, urinado, todo sujo. Chegou em casa, ela botou ele debaixo do chuveiro, deu um banho nele, fez uma sopa quentinha para ele, colocou uma roupa quentinha nele. E quando foi no outro dia de manhã, logo cedo, que ele saía cedo para beber, né? Abria a barraca, muito viciado. E ele disse ela disse o seguinte, que ela pensou: meu Deus, já foi beber de novo. Ela saiu para a escola bíblica, era às 7h30, 8h, ela se levantou para botar a roupa. E de repente vem ele arrumadinho, com pão na mão, um leite, e disse: vamos tomar um café que hoje eu vou para a igreja contigo.
Porque nesses 20 anos eu estava esperando uma postura como essa para poder eu caminhar contigo. Às vezes, não é só uma libertação, Deus nos dá uma estratégia, um direcionamento. Não basta ter unção, tem que ter também sabedoria, respeito. E um outro exemplo que eu tive foi de um dono de um sítio, que tinha colocado um homem para trabalhar como caseiro no sítio dele. O cara não pagava aluguel, ainda tinha salário, tinha uns benefícios lá. E estava ele casado com 3 filhos. Esse homem também era alcoólatra. Ele trabalhava direitinho durante o dia, mas depois do dia ele bebia e ficava embriagado. Esse dono do sítio era um empresário muito próspero. Ele quase não usava esse sítio. Só que de vez em quando ele tinha uma reunião de urgência, ele levava 3, 4 empresários, políticos. Ele gostava de se reunir nesse sítio, que tinha um salão bonito, um ambiente legal para resolver negócios. E umas 2 vezes que ele chegou de supetão lá com alguns empresários, encontrou aquele homem num estado muito deplorável, muito bêbado, falando coisa envergonhando ele. E aí ele ficou com pena por se tratar de um camarada que trabalha muito bem, a grama estava tudo cuidado, muito bem cuidado, mas ele estava sendo envergonhado diante dos amigos, dos convidados dele. E ele avisou o camarada que não era para ficar assim, deu uma chance, deu 2 chances. E aí ele pensou, agora eu tenho uma reunião com um camarada que eu estou para fechar um negócio muito importante. Tomara que esse caseiro não me envergonhe. E ele era um dia de domingo, ele pensou, ainda mais sendo um dia de domingo, esse cara já vai estar trêbado lá. E aí ele veio com os empresários e quando ele chegou, ele disse que pegou aquele homem de mão dada com a esposa dele, os 3 filhos, tudo arrumadinho, eles estavam indo para a igreja. E ele ficou muito feliz, e a palavra que ele usou na época, esse empresário, foi a seguinte: eu não sei o que a igreja fez com ele, porque esse cara não conhece da Bíblia, né? Mas uma coisa eu sei, ela deu honradez para esse homem. Eu não sei nem se essa palavra está no vocabulário português, mas ele disse isso, ele usou essa palavra. Essa palavra deu honradez para esse homem. Não é tremendo? Eu quis dizer o seguinte, olha, esse homem, a vida dele está honrada agora. A vida dele está honrada. Porque Deus fez isso. Agora imagina, você está orando pelo seu casamento. Olha a honra que vai vir sobre a sua casa. Você está orando pelos seus filhos. Olha a honra que vai vir pela sua casa. Imagina que alguém já disse assim, fulano, espera, em qualquer hora tu vai buscar o teu filho na rua, todo cheio de tiro. E aí teu coração fica apertado, não é? Imagina se esse menino for transformado. Com a Bíblia na mão, crente, pregando para todo mundo aí. Não vai ser uma honra muito grande para você? Então, quando você começa a se levantar para orar pela família sua, é hora que teu filho chega mais drogado ainda. Quando você se levanta para orar, parece que o seu marido quer beber mais ainda. Ele só jogava bola domingo de manhã, agora tem futebol a semana toda. Parece que um negócio, não é isso? Quando Davi foi ungido rei em Jerusalém, sobre todo Israel, os inimigos se juntaram, se mancomunaram para vir lutar contra ele. Então, quando a promessa está prestes a se cumprir na sua vida, na minha vida, o inimigo ele percebe o ambiente sendo transformado para a promessa vir. É a hora que ele se levanta com afronta, é uma gritaria, é um problema. O teu casamento está sendo refinado, o seu marido vai se transformar em um gentleman, a tua mulher vai se transformar numa lady, sabe? A coisa começando a se encaixar. É a hora que o inimigo começa a trazer um furacão e quer destruir com tudo, quer acabar com tudo. É você permanecer na posição.